Esporte Ágil, Esporte de Mato Grosso do Sul, num só clique. Nesse programa, o convidado é um camisa 10. Ele foi símbolo de excelência num tempo, numa época em que o futebol era um pouquinho mais bem jogado nessa posição. Hoje, nem tanto. Eu falo com o craque Robert, que escolheu Mato Grosso do Sul para ser o seu novo cantinho. Ele que é um carioca que adotou essa região para chamar de sua. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Feliz em ter você aqui. Inclusive, é uma entrevista com vários Robert. Você tem o Robert treinador, você tem o Robert comunicador, você tem o Robert jogador, você tem o Robert ex-jogador. Comentarista. O Robert carioca, o Robert mato-grossense. Então, seja bem-vindo aqui. Obrigado, um prazer estar aqui Perguntando contigo. para o Robert treinador. A gente tem hoje extinto camisa 10 no futebol de hoje? É um outro esporte, muito diferente daquela época? Que mudou, né? O futebol mudou muito. Antigamente tinha ponta, né? Aí entrou na minha geração, os pontos foram desaparecendo. Com aquele negócio de 4-4-2, 2 centroavantes, 4 caras no meio. E os pontos sumiram. Depois eles voltaram, que a gente está na era do extremo, né? Dos extremos, né? Dos pontos e tal. E o centroavante, cara, ele não... Assim, o camisa 10 hoje... Ele está sendo substituído pelo 8 ou 5 que faz tudo. O 5 que marca otimização. E o 5 que ataca. O 8 que marca e ataca. Box to box. Área a área. Então eles têm que fazer isso. Aí, sem tirar mas aí o cara. Ninguém pensa o jogo tanto, né? Porque, então, hoje em dia, os meias, eles são jogadores, todos têm as mesmas funções. Os 3... De meio campo. Os 3, pelo menos assim, nos times mais... vamos dizer assim, mais para frente, estruturado, moderno, os 3 fazem as mesmas funções. Tanto o 5 pode ir lá atacar como voltar, o 10, né? O 8, não tem essa. Se eu for para pegar o melhor time do mundo hoje, o Manchester City, cara, o Gundogan, volante, que o cara tá toda hora na frente. O Rodri, volante que faz gol. Então, cara, tem o De Bruyne, então é Rodri, De Bruyne e o Gundogan, que foi agora pro Barcelona, Palmeiras. Nunca, né? Não, podia ter falado do Vasco. E aí, o Santos. E aí, cara, você vê que o futebol mudou nesse sentido, porque o 10 sumiu. Sumiu porque o trabalho de base pífio no Brasil, assim, na maioria das equipes, tem feito um trabalho muito ruim de base no desenvolvimento, no surgimento e oportunizando, né? Dando oportunidade para esses moleques que têm essa característica. Só que geralmente eles são raquíticos, magrinho, demoram a maturar, né? A maturação física. E aí, quando eles tentam chegar no clube, quando eles passam de uma fase, de um infantil para o juvenil, um sub-15 para um sub-17, eles são podados. Por quê? Porque dentro de um clube, no sistema do clube hoje, na maioria dos clubes, não todos, tem que formar jogador grandão forte e que façam todas as funções. Pensando em Europa, né? Pensando em Europa, pensando em negócio. Mas assim, levando em consideração que boa parte do pessoal que estiver assistindo não são daquela audiência daquela época, né? Para o menino mais novo que estiver nos vendo aqui assistindo. Teu estilo lembra um pouco o do Renato Augusto. Não do Renato Augusto de hoje. Mas do Renato Augusto lá de 2015, um pouco antes, né? Verdade. Que era um meia, que ele tanto sabia fazer esse trabalho de sacrifício, né, de preencher tudo mais, quanto fazer isso na área lá e tal. Você sempre foi um gênio que pagou o preço também ali no meio campo, já naquela transição de um esporte mais físico. Mais físico e mais de intensidade. Mais de intensidade, né? Isso no teu corpo refletiu como naquela época? Cara, desgastei muito meu corpo. Porque não tinha essa preparação de hoje, né? A gente se preparava com outro tipo de protocolo, né? Com outro tipo de preparação. E quando eu cheguei no Laria, a gente corria no asfalto muito, não faz isso. Dava pique na arquibancada e aí voltava. Você pegou essa época ainda? Cimento. Meu Deus, com o ligamento lateral... Muito salto. Pô, o que aconteceu? Meu ligamento cruzado foi desfiando. Cheguei com 26 anos, rompi o ligamento cruzado. Então, assim, eu sofri muito por conta disso. Eu peguei uma era muito física, modelo alemão de preparação física, pré-temporada. Nos anos 90, né? Anos 90, a gente expandiu o pulmão já desde novo. Por quê? Porque a gente, na pré-temporada, fazia 3 períodos. Nas 2 primeiras semanas, a gente acordava às 7 horas da manhã em jejum, tomava uma aguinha e corria 12 quilômetros em jejum, entre aspas, né?
tomando água. Voltava às 8h30, 9 horas, tomava café igual um animal, né? E ia pro treino. 10 horas treino. Treino. 10 horas, 10 no sol lapindo, né? 10h30, 10 horas. 2 horas de treino. Voltava para almoçar e a gente se acabava, assim, dormia, assim, desmaiava na cama pro treino das 4. Então eram 3 períodos durante 2 semanas, nesse ritmo. Treino das 4, tinha que ir o médico, fisioterapeuta, o roupeiro, acordar todo mundo, ninguém acordava. Levanta, tem treino, levanta. Aí ia pro treino, o terceiro período, que era bola, tal, pra soltar, cara, janta e puf. Aí mesma coisa, 6 horas da manhã acorda, 6h30. E ainda se diz que hoje em dia o jogador de futebol é mais atleta que naquela época. Mas a carga era muito maior. A carga era maior porque era um outro tipo de protocolo. Eu ia adorar, as minhas, vamos dizer assim, né, as minhas articulações iam durar muito se eu jogasse hoje. Porque faz uma preparação menor, mais enxuta, mais assertiva, né? A gente, corria o tempo todo, jogava quarta e domingo. Então a gente ficava tinha uma base de preparação bem diferente e aguentava jogos. A gente tinha também jogo quarta e domingo. E a gente não queria sair, porque a gente gostava, né, de ganhar bicho. Por isso que os times rodavam menos a escalação. Não, também. rodava mesmo. Por quê? Porque se você der chance para um reserva também que tinha muita qualidade, você não voltava mais pro time. Tipo, eu joguei num time do Guarani que tinha Djalminha, era eu, Amoroso, Luizão, aí tinha o Edson Pezinho, que era um baita no meio esquerdo, tinha Fábio Augusto, e se você desse mole, um cara que entrasse, professor, tô sentindo a perna aqui, não quero jogar quarta não, tal. Tá bom, fica aí, meu filho. O cara arrebentava, você não voltava mais, ficava no banco. Então, isso em todos os times, né? Todos os times. Então, e além dessa preparação que judiava muito das articulações, joelho, tornozelo, tudo, a gente prendia muito o pulmão, então a gente tinha muito fôlego e tinha uma intensidade já bem forte para a época. E eu era um cara que também corria muito. Como a gente jogava muito no 4-4-2, né? 4, né? Lateral, 2 zagueiros lateral, 2 volantes brucutu, que chegava a lenha. Para segurar o jogo, né? E os 2 meias nas pontas. Era eu, por exemplo, o time do Atlético Mineiro, o Belete. Eu e Belete, a gente corria, assim, fazia o vai e vem. Impressionante. Eu ia para ponta, cruzar para o Guilherme, voltar, pegar o lateral, o adversário. Era comigo, minha responsabilidade. Fechava no meio, quando a gente estava sendo atacado para lá, tinha que fechar. E ainda tinha que enfiar a bola por dentro, assim, para os caras. Vai, Guilherme, vai, Marcos. E chutar gol e entrar na área. Meu Deus do céu, é tudo ao mesmo tempo. 37 do segundo tempo, a plaquinha 11. É minha, né? Tava moído, pô. Corria pra caramba. E era assim. Tinha caixa de areia nessa época? Tinha, caixa de areia. Se pode a caixa de areia. Nossa, caixa de areia. Só que eu peguei uma época também que veio alguns aparelhos importantes, surgiram aparelhos importantes, Cybex, pô, dava uma sustentação muito boa, né? Igualava a força dos músculos. Então, pô, até hoje eles usam, né? É um Cybex mais aperfeiçoado. E hoje tem uma medicina esportiva mais evoluída, uma preparação mais evoluída. Hoje se investe muito em pique curto e tal, mas lógico que você tem que ter uma base, né? Uma base aí de aeróbico muito bom, né? Para você aguentar todo o ano. E a geração, hoje, o que eu acho que a geração tem de dificuldade, a maior dificuldade dessa geração, são 2. A gente não tinha muito divertimento, entre aspas, não tinha internet na época. No máximo, a gente via a novela das 9 e ia dormir. Puf. Não tinha telefone. Hoje tem mais tempo livre. Não tem telefone, rede social, não tinha telefone, rede social. Eu fui pegar o celular, 90 e pouco pra cá. 95, eu lembro, no StarTax, o Motorola. Como é que é? Aquele tijolão do Motorola. Sim. Hoje, o celular, você fica a noite toda. Tá tudo, é um computador, né? Rede social, falar com a namorada no celular, com os amigos, família. Assistir um jogo, você pode... Jogo, basquete, o cara vai e brinca lá no videogame. Então, hoje essa geração, ela tem contra si essa questão dessa dificuldade de se concentrar, porque são muitas coisas para você não dormir direito. Agora, assim... E fora a alimentação também. Aconteceu com você e é quase um clichê no futebol brasileiro. Do jogador vir do ambiente humilde. Sim. Né? Muito humilde. E aí, nesse ambiente muito humilde, grande parte dos jogadores são revelados por times pequenos. Sim. Né? E assim, o que a gente vê é um funil enorme
Sempre foi assim. Muito cruel, que assim, muita gente fica pelo caminho, alguns conseguem chegar num grande clube, e depois que chega num grande clube, é mais difícil ainda se manter e seguir. Você começa no Olaria. Como que você vai parar no Olaria e como que você sai do Olaria para poder ir para um clube grande? Eu comecei no Olaria Clube porque... médio, no caso. Médio, no caso. Médio grande, porque o Guarani é o primeiro campeão brasileiro do interior, né? E eu, assim, jogava bem. Você começa no Olaria em que ano? Em 1986. Mas eu morei num bairro... Na realidade, assim, eu nasci na Bahia, cheguei com 1 ano de idade no Rio. Então, por isso que carioca, aí fica carioca, né? Só nasceu lá e veio. Você é baiano. Sou baiano, mas criado no Rio, desde 1 ano de idade. Alfabetizado tudo lá, por isso tem esse sotaque. Eu vou morar no bairro, na Vila da Penha, onde cresceram vários jogadores ali, o Romário, era do meu bairro e tal. E um dos amigos treinadores do Romário, ele que levou o Romário para o Olaria. Então, assim, ali onde eu morava, tinha Olaria, Bom Sucesso, Madureira e tal. Esse rapaz levou o Romário para o Olaria. E o Olaria ali no meu bairro era um time assim, a porta de entrada. E eu me destaquei, né? Me destaquei pra caramba no bairro e tal, jogava futsal, não era futsal, futebol de salão, e futebol de campo eu jogava bem pra caramba. E ele falou, pô, Robert, você não quer fazer um teste no Olaria? Eu falei, pô, teste no Olaria? Virar jogador de futebol, jogar no Maracanã, jogar contra o Flamengo, vai. Eu falei, pô, quero. Aí fiz o teste, passei no primeiro dia, e aí seguiu a minha caminhada no Olaria. Em 1986 eu entrei no infantil do Olaria. Começou minha jornada do 86, do infantil até o profissional. Em 91, quando eu fui vendido pro Guarani. E essa venda para o Guarani, como que ela acontece? Hoje em dia a gente vê, imagina, um monte de olheiro, um monte de agente, sim. O jogador na mão de empresário. Antigamente não, o clube tinha mais poder, lembrar que existia a lei do passe. Lei do passe, bem falado. Lei do passe, porque a gente assinava um contrato. Por exemplo, eu entreguei os documentos para o Olaria no infantil, nunca mais. Você é do Olaria. Nunca mais. Eu poderia faltar, eu mandava embora e se quisesse me prender, me prendia. O resto da minha vida, não, você não vai jogar nunca mais. Por quê? Porque os documentos estão no Olaria, não vou te liberar. Era assim antigamente, né? E quando chegava no profissional, a mesma coisa. Acabava o contrato, você ficava preso ao clube, lei do passe, até que em 2002, 2003, acabou esse negócio. Aí, cara, eu fiz todo o processo no infantil ao profissional. Eu não era um jogador que eu jogava tanto, nunca fui titular na base, mas assim, eu corria muito fora de campo. Né? Jogo que eu não jogava, eu era escalado, mas não entrava. Jogo que eu era cortado do banco no sábado, aí eu voltava para cá sábado à tarde, dava 7 km, 7 a 10 km, corria no meu bairro, sábado e domingo. Segunda-feira no treino físico eu era o primeiro ali. Mas isso por uma iniciativa sua? Motivação minha, eu falei, cara... Quero um diferencial. Falei, bom, eu não joguei, eu sou louco para jogar bola, jogo bola toda hora, quero correr, vou correr. Comecei a correr, e isso... construiu dentro de mim uma base física muito importante, que quando eu cheguei no profissional do Olaria, que aí a minha maturação chegou nessa época, com 20 anos, eu chegava na frente de todo mundo na bola, no treino, eu segurava a bola, os caras batiam em mim e caíam, eu assim, me sentia diferente. Tecnicamente eu dava mais passe, né, mais assertividade, enxergava melhor o jogo, respirava, pensava mais rápido que os outros. Falei, cara, tô diferente, e todo mundo percebeu isso. Foi até quando eu estreiei de lateral esquerdo, improvisado, fiz um gol sem querer, né, no ângulo. E quando eu voltei, na segunda-feira, me apresentei segunda-feira, depois desse jogo que eu me destaquei, o treinador, agora você não vai ser mais lateral esquerdo. O lateral esquerdo voltou, estava machucado, você agora vai ser meio esquerdo. Eu falei, pô, então eu jogo bem, você que tá botando com a 10, né? Minha esquerda era 10 e tal. Comecei a voar lá, até que nesse ano aí eu recebi 4 propostas, o clube tinha 4 propostas para mim. Guarani, Vasco, Flamengo, Fluminense. Não, Vasco, Botafogo, Fluminense e Guarani. Tinha 4 propostas, eu nem sabia. Foi quando o nosso benemérito lá, o presidente de honra, né? Que era o cara que bancava o clube, né? Me diziam, bicheiro, né, da época, né? Cada bicheiro tinha um clube. Tinha um clube, tinha um bicheiro dono do Bom Sucesso, do Olaria, do Madureira mais ou menos, né? Campo Grande, Bangu, que era o Castor de Andrade. Então, o nosso presidente lá, o Manda-Chuva, falou, tem quatro propostas para você.
E quando eu fui entrar na sala dele para decidir, né? O supervisor estava na sala, do lado de fora. Ele pegou no meu braço e falou, ó, a gente tem 4 propostas para você. Vasco, Fluminense, Botafogo, Guarani. Vai pro Guarani, que lá é o Eldorado do futebol brasileiro. Que era os anos 90 do futebol paulista. Cara, quando ele falou isso pra mim, essa palavra... Se ele não tivesse falado isso, você podia ter... Não, eu acho que eu não ia pro Vasco. Eu não ia pro Guarani, não. Quando ele falou isso, Eldorado, eu pensei em Carajá, né? Pedra preciosa. Ouro, prata, pedra preciosa. Eldorado, Carajá. Eldorado, o que é isso? Não sabe? O que é isso, mano? Eldorado? Então eu vou pra esse lugar aí. Deve ser um negócio rico lá, né? Mas ele tava falando da estrutura, que lá tu vai pegar uma estrutura boa, um time muito bom, que isso vai aparecer pra todo mundo aí. E aí quando eu cheguei na mesa do bicheiro lá, do patrono, né? Bicheiro é patrono, ele falou, BC aí, senta aí, ó, temos 4 propostas, Vasco, Fluminense, Botafogo e Guarani. Você vai para onde? Vai pegar um grandão aqui, qual dos grandão que você vai fazer? Eu falei, quero ir pro Guarani. Ele, o quê? Que Guarani, o caramba, não vou te liberar pro Guarani, não. Sai, vaza da minha sala. Aí eu vazei pra sala dele, da sala dele, fui sair, né? Falei, ô, seu Chico, e não quer me liberar pro Guarani. O que eu faço? E agora? Ele quer que eu fique no Rio, né? Ele faz assim, ó, vai lá e chora. Chora e vai e fala que quer ir no Guarani. Aí, é pra chorar, então beleza. Aí eu entrei na sala, ei, moleque, e aí? Decidiu pra onde tu vai? Eu falei, eu quero ir pro Guarani. Comecei a chorar. Aí ele olhou assim, ai, cara, que merdinha aí. Chorando, tira esse cara da minha frente. Leva, manda pro Guarani, não quero saber ele daqui não. Somos daí, os segurança me pegaram. E aí, assim, hoje em dia é tudo fatiado. Aquela época você dava tchau pro Guarani. Só Guarani. Tchau. Guarani. Só que assim, 100 mil cruzeiros reais o meu passe, um saco de chuteira top e um saco de bola. Foi o meu passe. Foi o passe. E aí eu fui pro Guarani, 4 anos de contrato. Nossa, foi bom demais, assim. Eu ganhava 20 cruzeiros reais. Peguei 20 mil de luva. Você morava lá dentro? Não, eu morava na Vila do Penha com a minha mãe. Eu cheguei a morar um pouquinho na concentração lá, ficava lá. Mas peguei um dinheiro assim que, assim, nunca vi na vida, né? Que tem pra também minha mãe, comprei carro pra mim. E, pô, ganhando 5 mil por mês, 4 anos de contrato, era dinheiro pra caramba na época. E aí, cheguei lá, cara... E era o Eldorado mesmo lá? Você tem essa sensação rápido? Cara, tipo assim, você vê gente bem sucedida? A estrutura... Não, sim, Campinas, cidade já era uma potência na época. E a estrutura do clube, né? Estrutura do futebol de verdade, assim, né? No Olaria era assim, a gente tomava um sustagem depois do jogo e nem era de chocolate, era de baunilha. Era a 4ª divisão do chocolatado, pô. 4ª divisão, até Nescau, Todinho, Quick, sustagem, pô, não dá. E de baunilha eu tomava vontade de vomitar. Cheguei em Campinas, Guarani, cara, 5 refeições. Café, almoço, lanche, janta e o lanche da noite. Cara, a bisteca era desse tamanho, nunca vi. E aí, a gente a sobremesa, cara, o pudim, nunca vi um pudim que tinha tanto leite condensado na minha vida. Cortava assim, ó, descia o leite condensado. Então eu vi comida, uma sala de musculação que não existia na minha época lá no Guarani. Comia, treino forte, essas pré-temporada louca. E musculação, cara, eu expandi, comecei a evoluir. Quem naquela época estava contigo lá? Cara, eu lembro que o Beto Zini, quando foi me comprar, ele trouxe o Djalminha, trouxe o Ailton do Flamengo. O meio campo foi campeão com o Zico, com 97. Que é o Ayrton de 95 também. O Ailton, Do Vasco. Do gol de barriga, ele cruza pro gol de barriga. Isso mesmo. Do Vasco ele pegou o Sonny Anderson, que hoje mora na França, comentarista, jogamos junto lá no Guarani. E o Tiba. Barcelona. O Tiba foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Tiba, que depois foi pro Bragantino, foi campeão paulista. O que mais? Ele contratou 14 jogadores. Rio, Brasília, São Paulo. Tinha um artilheiro do Paysandu na Série B, ele comprou, Edu Lima. E, cara, juntou todo mundo sem lá. analista de desempenho, né? Você montava uma... O analista de desempenho era o Eli Carlos, grande jogador, irmão do Silas. O Eli Carlos morreu ano passado, ano atrasado. Que era um olheiro bom. Pô, craque de bola, inteligentíssimo. Cara, o Eli Carlos, o Betzini, nunca vi tanta gente que... Os Betzini se cercavam de gente muito boa de crivo, assim, de scout na época, né? E, cara, ele só contratou... Ele pegou o Edilson no Tanabi. Um amigo dele, seu Carlos, né? Que era um cara que também contribuía, né? Com o Guarani. Ele falou, liga o Betzini. Foi bem na época que eu já tava uns 5 meses no Guarani.
vem aqui ver um jogo do Tanabe. Tem um rapaz aqui, um pequenininho, corre pra caramba, joga bola, você vai gostar. Ele foi ver, gostou e levou. Edilson Capetinha. Nunca tinha passado em base nenhuma, saiu da Bahia, alguém levou lá pro Tanabe. Era a 3ª divisão de São Paulo, era a 3. Foi lá, pegou Edilson chegando, eu vi à noite Edilson chegando, contratado, com um saco de plástico de supermercado, com a roupa dentro, chinelo, havaiana. Chegando e morou comigo uns 4 meses aí na concentração. O Edilson. E aí você acompanha aquele time do Guarani de 93. 91, 92, 93, 94. 94 é quando o Amoroso chega, semifinalista. Amoroso é artilheiro do Campeonato Brasileiro naquela lá. Sim, o Betzini conseguiu vender o Amoroso assim, 2 vezes. Vendeu, voltou, mais de 10 milhões de dólares. Na época era dinheiro pra caramba. Então, assim, era um outro nível de futebol, né? Era muito jogador bom na época e você tinha que, assim, não poderia dar mole, que senão você ia perder lugar. Aí dali você sai para a primeira passagem no Santos. Sim, aí eu fui trocado com um jogador, Marcinho, que era um lateral direito do Rio Branco. O Rio Branco estava fazendo um jogo duro, todo mundo queria esse jogador. Ele tinha sido convocado para a seleção brasileira de sub-17, sub-20. Então, assim, você ser convocado para a seleção já é um tchan, né? Imagine num time pequeno você ser convocado para a seleção brasileira. Então, o lateral direito muito bom, voava, cruzava, técnico, relativamente alto. E aí todo mundo querendo comprar. E o Guarani o Betzini era muito arrojado, uma coisa de bom, né? O Betzini sempre foi arrojado. Quando ele tinha essa percepção e sabia, cara, esse Hobbit, esse segundo, eu quero, quanto que é? 100? Não, eu ofereço 90, não, tá, 110, quero. Então ele é arrojado nisso. E esse Massinho, todo mundo queria, todos os times grandes. Aí ele foi lá e trouxe. Só que assim, o Rio Branco, eu quero o dinheiro que todo mundo tá me oferecendo e mais o Robert, de contrapeso. Aí, cara, e era o time, e era a peça que tava faltando em 94 no nosso time, o Massinho. Ele pega o Massinho, aí eu falo com o diretor lá, fiquei chateado, falei, cara, mas tô jogando, tá, não sei o quê. Não, mano, vai que você vai ser o cara lá no Rio Branco, daqui a pouco você vai para um Palmeiras, para um São Paulo. Lembrando que depois disso, o Rio Branco, ele revela o Flávio Conceição. Então, nesse Rio Branco de Americana, quando eu fui, em final de 94 para 95, ainda joguei a eliminatória da Série C contra o Londrina. Perdemos, férias, pré-temporada. Pré-temporada foi dia 1º de novembro, cara. A gente ficou 2 meses assim, esse time jogou muito, atropelou no 95 no Paulista, fiz 7 gols, dei assistência, 5, 6 assistências. O meio campo era eu, Marcos Assunção, Mineiro, Bonamigo. Era o último ano do Bonamigo, grande do Bonamigo, hoje é treinador. Então, Mineiro, voando, novinho, Marcos Assunção, jogou na Roma, Mineiro, Chelsea. E eu joguei seleção, todo mundo jogou seleção brasileira ali, no Rio Branco de Americana. Olha o nível do futebol brasileiro nessa época. Sim. E era um time que sempre tirava pontos dos grandes. Né? E eu, desde o Guarani, quando eu cheguei do Olaria pro Guarani 91 até 94, todo jogo contra o Santos, jogava bem, fazia gol, era chato pra caramba. Minha primeira concentração foi com o Birubiru também já quase parando, e corria pra caramba, aprendi muito com ele. O Carlos, goleiro, Carlos Galo, da seleção de 82. Então, assim, Edmar, cara... Um time bom, então, do Rio pra caramba. Ali você chama a atenção do Santos. Eu já estava chamando a atenção do Santos no Guarani, porque eu sempre enchi o saco do Santos no Guarani. Mas do Rio Branco... Aí no Rio Branco não tinha jeito, aí quando acabou o Paulista... Mas aquele Santos dos anos 90, da segunda metade dos anos 90, era um Santos sofrido. Muito sofrido, né? Por causa, era assim, os meninos da fila, tem até um documentário de um torcedor do Santos muito bom, até indico, né? Meninos da fila, né? São torcedores do Santos dos anos 90. Era bullying direto. Muito, né? Era saco de pancada. Tipo assim, sem desmerecer, mas quem que era ídolo naquele time? Não, tinha um Alminho, Kobayashi, tinha um Alminho, camisa Neizinho. Tinha um pontinho, Lourinho, que aquecia também ali, eu até esqueci o nome. Mas enfim, e assim, a gente sabia jogar contra o Santos, porque a Vila Belmiro é um sapão, mas a torcida se voltava muito contra o time. E era só você segurar 15 minutos de jogo, 0-0, a torcida começava a vaiar. Vaiava, a bola queimava no pé do jogador do Santos e a gente jogava. Parecido com o que está hoje, né? Bem parecido com o que está hoje, é a mesma tática. Só que antigamente era alambrado, não era esses vidros que isolava tudo. E os caras, você ia bater os canteiros, os caras estavam cuspindo aqui. O pior gramado do Brasil, né?
Infelizmente era assim. Imaginar, Depois eu peguei a transição, gastaram $1 milhão e reformou, né? Aí você vai pro Santos, vive essa primeira passagem no Santos e tem a chance de jogar 95, né? Foi uma grande injustiça, porque não é a arbitragem que perde o título. Se tem VAR, cara, muito time não vai ter título nenhum, principalmente brasileiro. Se tem VAR naquela época. Sim. Então... Mas a semifinal, vocês ganham do Fluminense de uma maneira mágica, apoteótica do Maracanã. Apoteótica. Ali parecia que ia ser campeão, né? No Pacaembu, né? Porque a gente perdeu de goleada. Perdemos de goleada no Maracanã. E o Fluminense tinha Renato Gaúcho no ataque. Era o Ailton no meio campo, Vampeta voando no meio campo, novinho. Tinha também o Valdeir, um atacante rápido, meu Deus do céu. Era um time assim, chato pra caramba. E João Santana, eles ganharam o jogo no Maracanã, foram tudo pra churrascaria e tal, tá classificado e tal. E mesmo no vestiário a gente já falava, quando acabou o jogo, falou, não, vamos virar, a gente jogou nada, a gente não tinha jogado nada mesmo. Vamos virar, né? E engraçado que no ônibus o jogador fala, eu faço 1, porque a gente tinha que fazer 3 gols de diferença para classificar. Aí o Giovanni falou, não, eu garanto 2. Sério, falando sério, para todo mundo. Que era um jogador assim, tipo assim, pra mim na época foi como muito parecido com o Raí, né? Mas ele tinha mais dinâmica que o Raí. Tinha mais dinâmica, quando ele acelerava, mano, meu Deus do céu. E aquele era o campeonato dele, né? Foi o campeonato dele, realmente. Ele aparece. Você dividia o meio campo com ele e ele chegava um pouquinho mais à frente. Dei muito passe pra ele. E aí o Barcelona queria comprar ele, e o Barcelona viu o vídeo dele dos gols, jogada, e só um calvinho ali, número 11, faz o gol. Sofria pênalti, ele batia. Eu ia fazer o gol e tu roubava e batia. Eu sempre até hoje, não pagou um café pra mim até hoje. Cara, eu falei, Giovanni, me indica o Barcelona pra gente ir junto, pô, a parceria continua lá. Mas, brincadeiras à parte, tive a honra de jogar com ele, um craque, um gênio. Tinha um jogador de Mato Grosso do Sul naquele time do Santos, né? Que é o Marcos Ceará, se não me engano. Cara... Que é o camisa 4. Era o Marcos... É o lateral esquerdo. Jogava comigo ali. Marcos Adriano. Jogou no Flamengo. Isso também. Lateral rápido. Nosso time era muito rápido naquela época. De Mato Grosso do Sul, ele e tal. E assim, mas aquele jogo lá, tipo assim, tem a questão da arbitragem e o nervosismo também da torcida atrapalhou muito, né? Cara, porque vira um caldeirão Pacaembu virou um caldeirão. Uma apreensão. Na transmissão da TV na época, citava muito o nervosismo da torcida do Santos. A ansiedade, né? O título tão esperado, tá tão perto, depois de tantas injustiças, assim, tanto o último título brasileiro, se não me engano, o Santos tinha disputado contra o Flamengo em 83, também foi prejudicado pela arbitragem, principalmente no jogo do Maracanã, no segundo jogo, se eu não me engano. Vocês não voltam pro intervalo, né? Essa semifinal contra o Fluminense, a gente combinou de ficar lá. Isso, virava uma tradição ali. Ficar lá no meio campo, abrir pelo menos 1-0 no mínimo, fizemos 2 gols, o Giovanni tinha prometido 2, o Camanducá prometeu 1, Macedo 1 mais um meia. O Jameli fez um, fez? Não, é um meiazinho, que até jogava muito. Eu sei. Ele abria assim do lado e dava um tapa. Parecia o Camanducá, eu lembro quem que era. Era um meiazinho. Enfim, todo mundo prometeu, cumpriu. Foram 5 gols, 2 de Giovanni. 5-2 é o jogo. 5-2, no intervalo ficamos, a torcida ficou enlouquecida, né, com aquilo, que é importante a gente não perder o foco e deixar a torcida acesa pra gente entrar ligado. E o Vampeta no vestiário do Fluminense, ele dá esse relato, né, até hoje, fala, quando a gente foi pro vestiário e o tobogã assim, todo mundo, que o vestiário era embaixo do tobogã, lotado, né? E Marcelo Passos, o maker. Marcelo Passos, jogava muito, não, tapa. E aí o Vampeta perguntou pro médico, os caras, o Renato Gaúcho, todo mundo, o que tá acontecendo aí fora? O que tá acontecendo aí fora? Aí o médico foi lá, foi ver o médico Fluminense o que tá acontecendo e voltou. Aí falou o seguinte, os caras estão no meio campo até agora esperando a gente. Não foram pro vestiário. Cara, aí quando ele falou isso, uma vez, sim, todo mundo ficou branco, assim. Aquele palavrão, né? Sim. Perdemos o jogo, ferrou. Não, e os caras estavam com a faca, parecendo Ramos esperando eles. Não se sabe se foi de verdade ou foi uma malandragem. O Renato sente também no meio do segundo tempo. Ele sentiu, né? Sentiu. E aí muda tudo.
Bom, ali o Santos não ganha. Foi pra final, né? Ficou Mas do vira Botafogo. quase um campeão moral. Depois Na você final. tá também naquele time do Atlético de 99. 99. Que é de novo uma torcida ansiosa, um Cara, time que tinha de um novo. goleador. Verdade. Era um Guilherme. time que já tinha ganhado do Corinthians na primeira fase, de goleada. No Maracanã, inclusive, no 4 a 1. Maracanã. E aí enfrenta o Corinthians e logo de cara já faz um gol. 1-0 do Jogada Mineirão. ensaiada. Jogada ensaiada. Sai a bola 1 minuto e pouco. E aí, bicho, como que deixa aquele time escapar também? Pois é, né? Ganhamos o Que era um primeiro time melhor jogo. que aquele time do Santos, 95. Sim, mas assim, o Corinthians era um time massa. Esse time do Corinthians, Rincon, Vampiro. Muito confiante. esse time Meu do Deus, Corinthians. Marcelinho Carioca, caraca. O Marcelinho pesava muito, né? Complicado, né? Foi o pior adversário que você já enfrentou? Não, eu enfrentei uns dos dois melhores Corinthians na história. Um eu perdi, outro eu ganhei. 2002. 2002 Sim. nós ganhamos pelo Santos. Mas assim, o Marcelinho de perto ali no campo, né? Cara, não, ele era muito meio-campo- bom, mas assim, foi um dos jogadores mais chatos que você já enfrentou contra. Já, porque tinha bola parada, ele tinha um chute, ele tinha um... E provocava, jogo mental também, né? Também jogo mental, ele é muito inteligente, dava muito passe, tático pra caramba. Então, cara, você jogar contra um time que tem Rincon, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho. Né? Kleber na lateral esquerda, voando, Isso. Luizão lá na frente, mano. É. Foi um dos maiores da história do Corinthians. Eu considero assim, todo mundo, até corintiano pra caramba, considera que esse é um dos maiores da história. E foi difícil, mas a gente teve chances de ser campeão. O Guilherme perde alguns gols feitos. Não, o último jogo que eram 3 jogos, melhor de 3, ganhamos o primeiro, o Corinthians ganhou o segundo e 0x0 o último porque eles estavam com vantagem. Esse 0x0, o Dida fez o maior jogo da história da vida dele. Não, ele fez um jogo Catou muito tudo, amarrado, o goleiro. foi um jogo muito E o amarrado. Dida também no gol, por isso que o Corinthians era, impossível, né, cara? E depois disso você passa pelo Grêmio. Grêmio. Por que você vai pro Grêmio? Você estava tão bem no Atlético? Não, eu na realidade, eu fui pro Grêmio, já era jogador do Grêmio em 97. Ah, entendi. E aí tive o ligamento cruzado rompido, fiquei em 98 parado, voltando em 98 e pouquinho, e aí voltei em 99. Em 99 eles me emprestam pro Atlético Mineiro para eu pegar ritmo de jogo. Entendi. Mas eu já estava jogando, eu já tinha sido campeão da Copa Sul, na primeira Copa Sul Minas, o treinador era o Celso Roth, e eu estava indo para as semifinais jogando, titular, para jogar contra o Inter. E aí veio o Atlético Mineiro atrás de mim, que estava precisando de um jogador das minhas características, e o Grêmio, na realidade, me contaram uma historinha, né? Pô, vai para lá para pegar ritmo de jogo, você tá vindo de uma condição de ligamento cruzado, ainda você ainda tá... Falei, pô, mas eu tô jogando aqui, né? Deixa eu pegar ritmo aqui. Aí depois me contaram a verdade. Não, sabe o que é? A gente tem um menino aí na base, a gente quer ver se ele vai virar ou não, né? Falei, quem é? E eu sabia quem era? Quem é? É um tal de Ronaldinho Gaúcho. Irmão do Assis. Aí, Ronaldinho Gaúcho, o moleque fica lá no vestiário, batendo bola. Ele me ensinou assim, parar a bola no peito. O moleque era um gênio, né? Falei, Ronaldinho Gaúcho, pô, mas eu tô jogando. Aí, cara, meu empresário, João Avila, cara, vai que acho que esse moleque aí, não sei não. Aí eu fui. Cara, tava lá na pré-temporada em Minas, contra Mas as daria Mineiro. muito bem pra vocês jogarem juntos. Dava, mas assim, o esquema era outro lá. Entendi. Não cabia, ou era um ou outro. Principalmente naquela época, né? O Sul sempre foi mais Do conservador. volantão ali, centroavante parado, um ponto que marcava, e o Ronaldinho solto. Cara, aí eu tava vendo as semifinais contra o Grêmio e Inter. Foi um jogo que ele deu 2 lençol. Isso que é, 2 lençolzinhos no no Dunga. Aí eu olhando pros caras da Atlético, caraca, ainda bem que eu tô aqui que nós jogaram, nunca mais ia jogar no Grêmio. E aí o moleque virou um gênio. Então, a tua história ela é sempre feita de momentos onde você tem uma dificuldade e aí você volta. Ali você passa por esse lance do Atlético e depois você volta de novo pro Santos. Ali, nas narrações, né? E aí tem as narrações do Galvão Bueno, que sempre cria estereótipos para as pessoas, era o vovô Robert. Você não estava tão velho assim. Porra, 31 mas anos. o problema é que seu time ali era só tinha gurizada. 18, 17 anos. Né? E quando entrava o vovô Robert, mudava, equilibrava as coisas, né? Tanto é que na final, você substituiu o Diego. Sim, né? estava machucado. E aí agora o próprio Galvão fala assim, com ele em campo vai ser difícil o Corinthians virar o jogo. Né? Os Como que foi ser vovô Robert naquela ocasião? O pessoal te chamava, chegava isso. O jogador de futebol não assiste muitas partidas, né?
ele acaba sabendo depois o que tá falando, o que tá Eu acontecendo. costumava ouvir o pós-jogo, principalmente quando jogava bem, né? Quando jogava nada, era substituído, nem ouvia a rádio. A gente Mas chega pra ti, pra família, a história do Chega, Robert? não. Chegava. Aí a gente via os tapes, a gente lia jornal, então comprava o Lance ali, o Diário de São Paulo, comprava o jornal, né? Pô, joguei bem, figura, quero ver minha nota e tal. E eu via muita resenha da rádio. Mas engraçado que quando eu tava no 99, meu parceiro era do Grêmio. Acabou o ano de 99, aí tinham vários times atrás de mim. E eu já tinha acertado com o Palmeiras. Olha só. O Filipão me ligou, tava no Palmeiras. Você poderia estar naquele time de 2000, por exemplo, e perdeu pro Boca, afinal. Aí o Filipão me liga, Tchê, o Curi, você vem trabalhar aqui. Não, tudo certo. Meu empresário acertou o Palmeiras, era empréstimo. E já tinha o contrato praticamente assinado. Eu estava desembarcando em São Paulo para assinar o contrato lá na Barra Funda. E aí, cara, quando eu desembarquei, meu empresário me ligou. Me ligou, né? E falou, pega um táxi e vai para Santos. De Congonhas para Santos. Que coisa. Falei, cara, mas por quê? Não, porque o Grêmio travou teu empréstimo do Palmeiras. Ele tá interessado no Anderson, no lateral direito. Verdade. Anderson Lima, que no batia lateral falta, falta né? pra caramba. Do Santos. E o Santos quer você em troca pau a pau. Eles acertaram a troca. Olha só. E foi, cara, e agora? E o Filipão, o Paulo Ageone, o supervisor, e agora? Não, deixa que eu resolvo com o Filipão e liga o Filipão também aí. E o Filipão já tá sabendo. E você não podia ligar de volta pro Filipão falar. Não, liguei pro Filipão. Professor, tudo bem? Roda aqui. Então, aconteceu isso. Não, tia, eu tô sabendo, guri, tô sabendo. Aí ele começou a xingar o presidente o Cacalo, né? Presidente do Grêmio pra caramba. Falei, filha da pita, um fupê. E não sei o que. Não, tia, vai fazer teu trabalho lá. Vamos fazer uma próxima oportunidade, a gente trabalha junto. Pô, professor, obrigado pela moral, mas o passe é do Grêmio. Eu tenho que... Naquela época, né, praticamente você tinha que ir. E aí liguei, peguei um táxi, cheguei em Santos. Foi quando eu retorno pra Santos, em 2000. E você, 2000, então 2001, você participa 2002. daquele time de 2001. 2000, vice do Pedro Marcelo Teixeira. 2000. Do ponto eletrônico do Ricardinho. 2000, vice contra o São Paulo, gol de Rogério Ceni de falta. Verdade. Em cima do Carlos Germano. 2001, a gente tava na semifinal, nos últimos segundos para ir para a final contra o vencedor de Botafogo e Ribeirão Preto e Ponte Preta. E tinha uma outra final, semifinal que era nós e Corinthians. Era uma final antecipada, né? Com todo o respeito. E aí um gol no finalzinho do Ricardinho. Quarta luz. Que o André Luiz escorrega, né? E eu já era o melhor jogador ali naquela era 2000, 2001, 2002. Eu fui um dos melhores jogadores do Santos. Aquele time do Santos é melhor que o time do Corinthians, né? O time do Corinthians tinha até o Paulo Nunes. O time do Corinthians na época de 2001, o nosso time era melhor. Muito melhor. Muito melhor. Inclusive o Ricom tá nesse time também. No meu time. Tá no meu time. E tinha Valdo, Ricom, era eu, já Dodô, tinha o Renato, Renatinho, o Elano era banco ali, já estava entrando aos pouquinhos. Cara, realmente foi dolorido perder aquele título. Aí vira 2000, o Santos se endivida, porque o Marcelo Teixeira botou o dinheiro da família. Né? E aí era muito medalhão ganhando dinheiro pra caramba lá em dólar, né? Veio o Rincon, veio o Marcelinho, veio Edmundo, aí que foi contratando o Valdeir, Márcio Santos, Kleber, vários, Valber, o Carlos Germano. Então, assim, o Marcelo Teixeira gastou muito dinheiro. E virou aí, 2002, todo mundo foi embora. Foi embora, só foi eu. Não tinha dinheiro, salário atrasado, não tinha dinheiro. Fomos pro Paulista com o Celso Roth, com o Rio São Paulo com o Celso Roth, e a gente foi eliminado. Eliminado rápido. Antecipadamente. Né? E a gente ficou 3 meses sem competição. E aí chega o Leão. Como que é a chegada do Leão? Que foi aí o Leão estava parado, né? Tinha sido mandado embora da seleção brasileira. Eu que tinha sido convocado o ano todo 2001 por ele, né? Por ele. Inclusive, eu tava jogando bem, eu tava jogando pra caramba. Mas assim, vocês pagaram caro pelaquela Copa das Confederações, né? Foi. Porque assim, o Brasil tinha uma sina com a França, e aí a França foi muito ruim. Cara, eu lembro que a gente fez um mata-mata contra a França na Copa das Confederações, eu tava machucado, eu entrei, né, tentei fazer alguma coisa. Era o time campeão do mundo sem o Zidane. Sim. Porra, um baita time. Só o Zidane que não jogou, e mesmo assim foi difícil, foi campeão da Confederação. E campeão da Europa também. Aí o Leão foi embora, demitiu, e a gente lá no ostracismo lá... Quando a gente é eliminado, aí o São Caetano, que tá na Libertadores, me contrata por empréstimo de 3 meses. Você joga aquela final contra o Olímpia. Esses 3 meses que o Santos ficou treinando, ele me emprestou para aliviar a folha, né? E
Foi pro São Caetano. Fizemos aquela campanha maravilhosa, a gente perde o título pro Olímpia. Também, para lembrar, para quem não sabe o que é São Caetano hoje, digita no Google 2002. E tal. O São Caetano foi uma das últimas surpresas do futebol brasileiro. Que ele chega na final da Libertadores, final do Brasileiro, ele é vice contra o Vasco. Também foi vice depois contra o Atlético Paranaense. Foi. Né? E na Libertadores, ele pega na final o Olímpia. Primeiro jogo lá, a gente ganhou lá, no Paraguai. Não, e no primeiro tempo tá na frente. 1-0 no primeiro tempo, não tinha esse negócio de gol fora e tal. Isso. Se tivesse, a gente ia ser campeão. Aí o Jair perde lotado para Pacaembu, torcida arco-íris, né? Todos todo mundo torcendo, né? Menos os corintianos. Sim. Porque todo mundo tava falando, o Corinthians não tem Libertadores e o São Caetano vai ganhar na frente do Corinthians ainda. Então, até uma vida, os corintianos, não, a gente secou muito esse time, Ron. Secamos pra caramba, porque a gente tá sendo zoado. E o São Caetano não perdia pro Corinthians. Não perdia, o São Caetano era difícil pra caramba, cara de pescoço. E aí, ganhando de 1-0, foi pro intervalo, o Jair Pisserni, meu Deus, ele vacilou demais. Ele recua todo mundo, entramos recuados, os caras crescem. Um tal do Osterman lá, um carequinha, joga pra caramba, jogava muito. E aí, arrebenta com o jogo, acaba o jogo 2-1, foi pros pênaltis. Quando tava 2-1, se o Olímpio faz mais um gol, aí é campeão direto. E ele foi tirando todos os batedores para reforçar o time lá atrás, só botou zagueiro e volante, o Jair Pisserni. Para ir pros pênaltis. Mas ele, para ir pros pênaltis, tem que ter batedor, né? Aí foi pros pênaltis, não conseguiu segurar para ir pros pênaltis. Quando chegou pros pênaltis, a bola do São Caetano, arquibancada, pra fora. Mas, os caras foram campeão. Tirando a parte dos pênaltis, do jogo, a camisa pesou? Que tem essa coisa do campeão, da Libertadores. Ele já era bicampeão, né? O Olímpia era bicampeão, foi campeão do mundo até. Foi. E aí o São Caetano era o São Caetano. Não. Pesa ou na hora do jogo não pesa isso? Não pesa. Mas pro treinador pesou, talvez. Pesou. Porque assim, e outra, ele tava muito pensando no Real Madrid, porque já eram os galácticos. A gente pegar o Ronaldo estrear lá, Ronaldo, Zidane, Beckham, Figo, lá no Mundial, eles tinham sido campeão da Champions. E isso eu falava a semana toda em Real Madrid, que Real Madrid não sei o quê. Aí a gente olhava pro professor, calma, deixa ele ganhar o segundo jogo, deixa pegar... Aí todo mundo, o homem aí só quer falar em Real Madrid, não sei o quê, sabe, um empate. Aí, nem Real Madrid, nem nada. Real Madrid pode esperar, essa hora não vai chegar. Então... E depois ali ele ainda vai pro Palmeiras, né? Fica aquele projeto... Não, o Jair Pisserni pegou uma moral monstra no Brasil, porque... O esquema dele era de muita intensidade, né? Sim. E o Flavinho, que era um preparador físico que trabalha até hoje, estava até num Corinthians desse, é um cara diferenciado realmente, botar a gente na ponta dos cascos. Que é já o futebol mais físico, né? Muito. E o São Caetano, então, é o time que mais corria no Brasil. Sim. Meu Deus do céu. Depois disso vem o Santos, né? Aí acaba a final, uma quarta noite, e a gente concentrava muito. O São Caetano tinha um modus operandi ali, que assim, jogava na Libertadores, descansava na quinta e ia para um resort. Ficava concentrado no hotel e não via a família só uma vez por semana. E era um time rico, né? Tipo, o dono das Casas Bahia, o Saul Clay, né, um dos herdeiros, né? Ele passava de helicóptero para ver treino, pousava, via. Então, o Jair Pisserni e o Flavinho fizeram um esquema, precisamos estrutura, segurar os moleques para economizar energia, guardar energia. Então a gente ficava 2-3 dias antes dos jogos na concentração, comendo, bebendo, dormindo, treinando. Pô, a gente voava, mano. E isso estressa, né? Sim. Aí eu já tinha comprado uma passagem para o Beach Park, para ir lá com os filhos. Já na quarta noite, acabou o jogo, eu ia pro Guarulhos, já direto embarcar para Fortaleza. Cara, aí acabou o jogo, peguei o avião para Fortaleza para desestressar, frustrado pra caramba por causa do vice-campeonato. Quando eu desembarco em Fortaleza, no café da manhã de manhã, lá no hotel, me liga, toca meu telefone, supervisor do Santos. Ô, Evaldo, tudo bem? Tá onde? Já faz? Tá onde? Ué, o que houve? Você tem que se apresentar aqui à tarde para treinar. O homem quer você aqui. Meu Deus do céu. O Leão. O homem quer você aqui. Que tipo de chefe? Aí... Falei, não, acabei de desembarcar aqui no Beach Park, eu vou ficar uma semana aqui, esparecendo aqui, foi muita pressão. E só volta na semana que vem, meu voo é semana que vem. Ó, professor, isso, o Leão do lado. Ele tá falando isso. Ó, é pra você vir. Ó, não vou não. Vou ficar nas minhas férias aqui, me apresento na segunda-feira aí. Então tá, você que sabe. Pum.
Cara, quando eu me apresento no Santos, o homem nem olha a minha cara, não dá nem bom dia. Olha isso. Treino coletivo, eu pegava a bola, ele mandava os caras, bate nele. E não dava falta. Cara, ele fez de tudo Pra você pra chutar o balde e vazar. E eu fiquei ali, quietinho, pá. Até que eu começo a ganhar ele. No meu profissionalismo, né? E tal. Aí eu vou ganhando a confiança dele até que eu virei o 12º jogador ali naquele time. E que precisava também de uma referência, né? Tudo mais. Em 2003, você tá na Libertadores? Aquele time do Santos, ele chega na final da Libertadores. Então, a gente é campeão brasileiro em 2002. Meu contrato acaba, né? E aí quando eu ganho um passe livre, com 32 anos. Que é uma coisa totalmente nova, né? Com 32 anos. Aí eu já tinha assinado um pré-contrato com um time japonês. Aí eu fui pro Japão. E aí eu fiquei uma temporada lá no Japão. Isso aí depois de quantos anos de carreira? Depois de 14 32 anos. Dos 20 a quase 13, 16 anos de carreira. Dos 16, aí liberdade. Ainda que tardia, né? Igual como a bandeira de Minas Gerais, né? Libertas quassera tem. Aí você vai pro Japão. Fica quanto tempo lá? Fiquei uma temporada lá. Depois eu volto. No final do meu contrato lá, liga Palmeiras e Corinthians pra mim. Na verdade, você vai pro Corinthians. Eu volto pro Corinthians. 2004. Assim, time dos não era o momento de voltar pro Corinthians, era pra ir pro Palmeiras. Só que o Palmeiras tá numa segunda divisão. Sim. E eu burramente... O Palmeiras me oferecendo um contrato de 3 anos e tal, reconstrução do time. E o Corinthians me ofereceu de 6 meses, só que tava na primeira divisão. Você joga o Paulista e o Brasileiro pelo Corinthians? Não, só o Brasileiro. Só o Brasileiro. Porque no Paulista o Corinthians escapa por causa do gol do Grafite. É verdade. Quase rebaixado. E no Brasileiro fica em 10º, mas fica sempre oscilando, parecido com o Corinthians de hoje, né? Um mas assim, vou te falar o que aconteceu. Primeiro foi uma burrada minha, foram 2 decisões equivocadas da minha carreira. De algumas que eu tive, mas essas foram não ter ido pro Internacional em 2005. Quando em 2004 eu faço uma baita Série B pelo Bahia, minha apelidada de Zidane do Nordeste, são 14 assistências na Série B, recorde. Fiz 5 gols, né, até hoje. E aí eu não fui iludido por um empresário, que ele achou que eu achei que eu iria para o Emirados Árabes, e o Internacional com um contrato com aquele time que ia ser campeão da Libertadores e campeão do mundo. Era o time que dá do título lá Sim, Abel e Muricy você teria ali pela frente, né? E aí, cara, aí eu falo, não vou pro Palmeiras, aí eu ligo pro pessoal, desculpa, tal, eu dou uma desculpa lá, mas eu tinha que ter ido pro Palmeiras. Aí eu preferi o Corinthians. Por quê? Porque ele tava na primeira divisão, coisa de... Esse Corinthians que a gente tá falando é o Corinthians de 2003, na verdade. 2003. Que esse Corinthians fica no meio de tabela. É o Corinthians que o... Mas tiveram muitos problemas. Geninho, Juninho, Barreira sai, o Júnior, Capacete, Júnior. Durou uma semana no jogo. É muito parecido com terrível, sabe por quê? 20 anos depois a gente pode falar igualzinho hoje. Ali ó. Porque quando a gente joga contra o Atlético Mineiro, eu cheguei lá, estrei contra o Inter, joguei bem até. Entrei bem pra caramba, dando passe pro jogo. O primeiro gol do jogo, com 16 anos e alguns dias, eu que dou o passe. Sim. No Pacaembu, faço a jogada, entorta o André Cruz no Inter. Cruzo pra trás, o moleque faz o gol e aí eu fiquei abraçado. Vai me abraçar, ele virou as costas e falou pra Fiel. Bem. Vai pro tobogã, né? É verdade. E aí, jogo do Atlético Mineiro, eu arrebento, a gente ganha 3-2 do Atlético Mineiro. Chega na segunda-feira, o Rocket Citadini, que era o diretor, né? Aí vem de 4 titulares. Lietes, Portugal, o David. Kleber, lateral esquerdo, foi para a Suíça, era um raio, um avião. Verdade. Se eu não me engano... Teve um zagueiro também que foi. Fábio Luciano, Jorge Wagner. Venderam 4 titulares assim que, cara, acabou com o time. E ele queria a mesma coisa que chegasse assim, campeão 2019 o Flamengo do João. Não, e ali o time tá pré-falência, né? Tanto é que 2004 namora a falência, 2005 é salvo pela PSI. Foi, depois, isso mesmo. O Corinthians sempre tem esse. Sempre isso repetitivo, né? Como agora também, tá? O estádio, a dívida. Caiu em 2007. Aí, cara, quando ele vendeu todo mundo, vendeu os 4. Tipo assim, o Flamengo acabasse 2019, 2020, vendesse Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Sim. Acabou o time, mano. Sim.
Aí subiu, com todo respeito, subiu o Bobô, a Buda, Coelho. Aí, cara, jogo com 16 anos, mano, tomamos 6-0 no segundo turno lá do Juventude. O Geninho pediu demissão ao vivo. Ao vivo. Pro Mauro Naves. Ele pediu demissão ao vivo e saiu do banco. E aí, quando a gente voltou, e eu joguei bem esse jogo, cara, joguei pra caramba, dei carrinho e tal, mas tomamos de 6. Eu sofri pênalti. Se eu não me engano, o Corinthians chega até ter um treinador da base também. Foi o Juninho, um ex-zagueiro das antigas. Foi. Isso, no meio. Ele era auxiliar fixo e, assim, era treinador sub-20. Então a gente fez o primeiro turno do Corinthians foi muito bom, o segundo turno eu chego, faço esses jogos com os titulares e os titulares são vencidos. Aí assim, o Corinthians quase cai. Eu lembro desse jogo 6x, tomando de 6 do Juventude, e a gente sabia que o aeroporto de Guarulhos ia estar cheio de gavião lá, né? Cheio de torcida fiel querendo bater na gente. E dito e feito, lotado, salmão. Hoje em dia não tem tanto isso, mas o fato de você ter jogado no Santos aumentava a cobrança pro teu lado. Né? Também, ainda mais fui campeão em cima do Corinthians brasileiro. Contra nós é um leão, a nosso favor tem que ser um leão também, tem que ser um gatinho não. Depois disso você vai pro Bahia e podia ter ido pro time do Internacional. Só pra finalizar essa história do Galeão, do Guarulhos, a torcida esperando a gente, né, querendo bater tudo. Aí eu falei, cara, eu vou passar no meio dessa galera. Eu joguei bem, corri, dei carrinho, sofri pênalti, cara, eu vou dentro. Eu fui o único a sair. Quando eu peguei a mala e saí pela porta, o segurança tentando me dizer, não vai não, você tá maluco, mano, fica aqui. Aí eu fui no meio ali daquela torcida. E respeitaram isso. Os caras, você é o único que errou. Você foi o único que errou. Tá de parada. Aí eu peguei táxi e vazei, mano. Lotado, nunca vi assim, sabe aquela, passei no meio da muvuca do corintiano. Aí, moleque, valeu, correu, deu a vida. A coisa tava tão bagunçada. Eu acho que é um pouco antes de você chegar, tem um jogo contra o Atlético Mineiro, no Morumbi, que não tinha quantidade de jogadores. Não, é Brasileirão mesmo. Brasileirão. Não tinha quantidade de jogadores no banco. Caramba. Porque não tinha para inscrever. Acho que o Corinthians tinha uma reserva, 2 só. Era um goleiro reserva e mais um jogador. Porque não tinha inscrito, uma coisa assim. Tinha vendido todo mundo. Era bem... Era uma coisa bem... Era bem estranha, né? E a gente treinava às vezes no Parque São Jorge, ou lá onde hoje é o CT, a estrutura. Mas lá era só 2 campinhos e container. Container para tomar banho. Botaram um chuveirinho lá no container com a caixa d'água em cima. E, cara... Mas de remuneração valeu a pena o Corinthians, essas barcas assim? Valeu, mas assim, no Palmeiras eu ia ganhar melhor e mais duradouro. Sim. 3 anos de contrato. Foi muito bonito. E assim, mais estruturado também, né? Não, Wagner Love, assim... aparecendo, tava reestruturando, eu ia subir, a gente ia subir, ia ficar marcado no Palmeiras. Pô, tirou o time da segunda. Não, você seria o substituto do Diego Souza, né? Que era um outro Diego Souza. Pedrinho já tinha jogado lá, o próprio Felipe. Então, e o Palmeiras também já tentou, o Palmeiras tentou 3 vezes, cara, contratar 3. Que coisa. Era um time que eu tinha que ter jogado também. E o fim da bola, quando que vai? Quando que acontece? Cara, o fim da bola foi no América, em 2006, com o Jorginho. Olha só. Jorginho, eu tava com 36 para 37 e eu jogava um jogo, a gente fez a final da Taça Guanabara contra o Botafogo, fomos muito prejudicados pela arbitragem, para não falar outra coisa, e fiz o gol na final contra o Botafogo. O 2006 já é o Botafogo do Cuca. E o Jorginho, que era o treinador, o primeiro trabalho do Jorginho, lateral direito, né? Fizemos pré-temporada lá no sítio dele, cara, em Guapimirim. Alex Escobar, que apresenta lá a Globo, americano doente, ia lá ver treino nosso, ele era de pré-temporada, louco. Mas a gente é amigo até agora, até hoje ele fala que é o meu último ídolo no América. E eu lembro do Romário ver jogo nosso com o pai dele, sim, América doente. Hoje o América está na 2ª divisão do Rio, né? Eu acho que tá, nem sei que divisão tá, cara. O América tá praticamente pré-falência também. E aí essa campa, né? Estádio próprio, porque foi um dos torcedores, uns beneméritos do América, deu o terreno, construiu o estádio, gastou dinheiro lá. E foi uma aventura legal, foi legal porque assim, a gente foi pra final e o América não é pra final há 25, 30 anos, um negócio assim. Acho que 30 anos que não é pra final de uma Taça Rio, da Taça Guanabara. E a gente fez 1-0, teve um pênalti em cima do Cris, que era Jorginho, e o Ailton era auxiliar. E o Cris é o filho do Ailton, sofreu um pênalti, o juiz não deu, foi escandaloso.
Rui Cabeção no lateral, que era do Botafogo, agrediu sem bola também o nosso jogador. Era para ter sido expulso. Tudo no primeiro tempo isso, tudo no primeiro tempo. Aí a gente vai pro intervalo, daquela desfocada, quando a gente entra, o Botafogo já faz 1-0. Quando faz 1-0, assim, era 2/4 do estádio só botafoguense e uma arquibancada inteirinha ali de América. De América, coisa mais linda. Caramba, a América tem torcida. É uma coisa como era antigamente. Cara, assim, dividindo, era clássico dos anos 60 ali, lembrando, né? Sensacional. Aquela atmosfera. Aí empatou o jogo, aí o Botafogo veio pra cima, a torcida empurrou, aí foi 2-3-1. Aí, e como que foi pra decidir esse momento? Porque assim, eu jogava, já naquele campeonato eu jogava, meu joelho inchava muito o joelho. E tinha dor. Dor pra caramba. E tem essa coisa, o Ronaldo falou isso, né? Olha, o meu corpo não aguenta mais, eu perdi essa batalha. Inchava muito, e eu demorava uns 2 dias pra desinchar. Aí eu falei, cara, não vai dar. Eu falei, cara, quer saber, eu quero saúde pra minha vida depois, fazer minhas corridas, jogar bola com meus filhos, curtir a vida sem... Que eu via muita gente que forçava o corpo. E ficou uma sequela pra depois? Cara, é um joelho que dá umas encrencadas aqui, mas, cara, eu consigo correr, consigo jogar bola, consigo fazer tudo. Eu via muito ex-jogador que parava, jogava até os 39, 40 cara, manca, né? Manca pra caramba e dá uma coluna, joelho, cotovelo, quadril, entendeu? Eu falei, cara, eu quero ter saúde pós... Olha, mas como jogador, você sempre foi um cara bom para dar entrevista. Sempre se comunicou muito bem e tal, assim, que é uma vantagem também como atleta, né? Porque o jogo ele é dentro e fora de campo. Sabe que o que me ajudou bastante, assim, eu estudei, fiz o segundo grau completo. Quando eu mais cheguei no Grêmio, eu fiz faculdade, eu fiz um semestre de Educação Física. Que a imprensa mais difícil de dar do Brasil é do Sul. Nossa, demais. E eu lia muito, a gente viajava muito, eu lia muito. Eu lia muita revista, eu lia muito livro, eu ficava lendo nas concentrações. Isso me ajudava. Na hora da entrevista, saia para lá, conseguia construir o pensamento e jogar. E a pessoa, pô, fala bem. E assim, eu acho que ter essa característica te ajudou também no momento da decisão de parar, né? Sim. E você viu um pós disso, assim. Claro que talvez já tinha esse plano de ser um comunicador. Não tinha, mas ser um treinador. Toda vez que eu era convidado para comentar jogos numa mesa redonda, numa Globo, na ESPN. Você ia bem. Cara, os caras me elogiavam, eu falei, então contrata. Ah, tá. Me contrata então, né, mano? Aí eu comecei a trabalhar como agente de jogador, fui treinador. E na pandemia que surgiu um projeto de voo solo de apresentar um programa aqui de esporte. Mas antes de você vir para cá, para Mato Grosso do Sul, seu primeiro contato com Mato Grosso do Sul é com o futebol sendo treinador? Não, então, mas já fazia muito evento aqui, né? Já vinha direto? Vinha aqui fazer evento, mas não conhecia a cidade. Era do hotel pro evento, do evento pro aeroporto. Aí evento você fala dos jogos beneficentes. Sim, jogos beneficentes, vários jogadores que vinham para cá direto, mas era só hotel, e evento e aeroporto, não conhecia. Em 2017, efetivamente consigo conhecer Campo Grande de verdade, conhecer essa qualidade de vida maravilhosa aqui, e aqui estou até hoje. Que te chamou muita atenção, isso? Cara, demais. E assim, era um calor durante o dia. Falei, cara, isso aqui é igual Cuiabá. Eu tinha jogado uma Copa do Brasil, um dos dias mais calorentos que eu passei jogando bola. Operário de Várzea Grande e Santos, uma Copa do Brasil. Cara, a gente foi fazer o reconhecimento do jogo, assim, do campo, 3 horas da tarde, 50 graus, eu nunca vi um calor desse. Não, eu morei lá. Cuiabá. É uma cidade muito boa também. Aí, só que aqui, Campo Grande, calor, aí chegou à tarde, veio uma sombra, assim, a temperatura, caramba, que vento bom, mano. E assim, eu senti essa diferença. Falei, cara, Campo Grande é diferente, muito bom. E a qualidade de vida, arborizado, tudo, até o custo de vida também muito bom, assim, bem abaixo em relação às capitais, os outros. E eu falei, cara, maravilhoso. Aí fui ficando aqui, até que chega a pandemia, né? De 2017 para cá. Na pandemia, que eu ia continuar meu projeto de treinador, eu tinha recebido um convite para comentar 5 jogos na Rádio Craque Neto, o Neto me chamou, e paralisou os campeonatos todos. Aí aborta, espera, aí surge uma oportunidade para voltar para cá, para apresentar um programa na TV, na Rede Super. E aí esse projeto é você e o Amarildo, duas lendas, dois piratas. Vocês se deram super bem logo de cara.
Na realidade, eu apresentava sozinho e eu falei, marido, me ajuda aí e tal, tô começando agora na TV, né, pá. Aí ele começou a ir, cara, foi o cara que mais me ajudou. Fazia escada bem, né, e tal. Muito boa. Ele e as opiniões dele contundentes, assim, eu gosto muito da Maria, mas eu falo mesmo que tem que falar. E o Herculano Bosque me ajudou pra caramba também. Sim. Teve uma época que ele vinha direto também, me ajudou muito, sempre me ajudou aqui. Que tem história, o Herculano tem história até com Donos da Bola, né? Que, assim, a primeira versão do Donos da Bola aqui em Mato Grosso do Sul é com ele e outra formação, né? Com o Elcio Pinheiro. Foi, Elcio Pinheiro, né? Foi. E aí começou a dar certo, aí comecei a tomar gosto pelo negócio, aí 2 web rádios me contratam também. Eu trabalho na TV e 2 web rádios. Aí apresento o programa na Rádio Jara, comento jogos pela Rádio Futebol na Canela e apresento o programa na TV. Fiquei nessa loucura. Aí o Hugo Carneiro também começou a me ajudar ali na apresentação do Bola Mano Esporte no Jara Esporte, até que o pessoal da Rádio Capital me liga e me contrata. Olha, você passou isso como jogador, essa questão de ter esse altruísmo de trocar de lugar. Sim. Né? De cada hora estar num lugar. Mas você sair da sua terra e ir para um outro lugar e se afirmar nesse lugar nunca é uma coisa fácil. Não. Né? E sempre vai ter a barreira, o barrismo local, alguém que parece desafio tomar o espaço. Chegou o cara que jogou na seleção brasileira e tidinha falar, não sei o quê. Mas você, aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, você pagou todos os preços. Você começou em veículos experimentais, até que você chegou na capital, que é uma rádio muito consolidada, líder de audiência, e hoje está na TVE, né? Ter cruzado todos esses caminhos, que você acabou não fazendo isso tanto no futebol. Mas não, mais ou menos, né? Que é o Laria, Guarani... Não, mas o Guarani já era grande, quando você vai, né? Aí aqui, te tornou mais sumatogrossense? Eu acho que sim. Porque assim, essa resiliência você traz da bola. Sim. Né? Que é uma coisa que muita gente imaginou assim, ó. Eu vou embora, vou desistir. Isso que eu ia falar, ele vai ficar aqui por um tempo, depois ele vai embora. Por que não vai dar espaço? Você provou justamente o contrário, né? E hoje você está totalmente enraizado, você entende do esporte local, não só do futebol, e de comunicação cada vez mais consolidou como alguém, não só um comentarista, né? Mas um apresentador também. E cara, eu fui aprendendo, o que me facilitou, porque quando eu ia, por exemplo, eu no programa, que a gente morria de medo, todo mundo morria de medo, Cartão Verde, da minha época, rapaz, Juca Kfouri. Prado, Trajano, Juca Kfouri. Trajano. O Flávio Prado, aí o senador lá, o Cajuru. Cara, esses 4 eram o terror do jogador. O jogador nunca... E quando você era convidado a ver o Cartão Verde é porque você, olha, parabéns, os caras para te chamar... Quase não falava também. Não falava, mas assim, era um selinho ali, pô, você tá com moral, tá no Cartão Verde, cara. E aí debatia com os caras, já isso tinha que mandar também, né? Aí eu falei, cara, aí você vai, né... lidando com essas feras e dando entrevista ao vivo, link de Globo ao vivo, pro Globo, mano. Caraca, Galvão Bueno, não sei o quê e tal, Bandeirantes, Luciano Vale te entrevistando, os caras te entrevistando, pô, mano. Aí você vai aprendendo, né? Vai lidando. É lógico que é diferente quando você tá na frente. Você se imaginava, da época de jogador, um dia ser comunicador? Porque assim, hoje é difícil, por mais que seja um caso de sucesso, era difícil ver o Neto jogador, um dia ser um apresentador de TV e entender que o Neto é mais importante que o Globo Esporte. Cara, pois é. É incrível como que o mundo dá volta. O mundo dá volta. E você vai se descobrindo também. E o Neto, assim, insistindo pra caramba nele, né? Hoje, por exemplo, eu não sei por que no Mato Grosso do Sul o craque Robert não apresenta o Donos da Bola, por exemplo, como o craque Neto apresenta lá o Donos da Bola. Você sabe muito bem, né, que é outro departamento. A TV tem outro dono, né? Sim. Tem um dono. Aqui tem uma TV, o dono é dono de 2 TV, e então aí tem aquela questão comercial, que é uma comercial sobrevivência, né? Verdade. Mas assim, São Paulo é mais bem aproveitado esses ícones, né? Com certeza alguém com esse nome, com essa trajetória, no que diz respeito a esporte, eu acho que venderia, se fosse trabalhar num projeto comercial em cima disso. É verdade. Mas assim, o Neto daquela época, não dava para imaginar o Neto apresentador, né? Quebrava pra caramba, mas ele era um comentarista contundente. Mas até ele passar pra apresentador... É muito difícil. Muito difícil você tocar, pá, ao vivo. E ele foi, cara, o cara... Com certeza, esse novo momento da rede social, de uma comunicação mais informal, favorece. Verdade. Você gosta desse novo momento?
Porque a comunicação, o jornalismo esportivo, chegou um tempo que ela estava muito chata. Muito chata. E isso estava estimulando até violência também, né? É verdade, muito chata e era bem circuitinho fechado, né? Ex-jogador para ser comentarista era difícil, não tinha... Sim, não tinha espaço, né? Pouquíssimo espaço. Quem começou com isso foi o próprio Luciano do Vale, na TV Bandeirantes. E hoje tá meio que meio o Rivelino, dos caras, né? Sim, o Gerson, né? Aí foi indo, e os jogadores também não tem que ser, né? Fui ex-jogador, fui craque, mas tem que saber falar, se expressar, né? Não quebrar muito no português. E aí os jogadores foram se aperfeiçoando, lendo, estudando e tal. Pô, aí tem o Pedrinho, tem o Roy, tem o Carribeiro, que é um... Quem pra você hoje é uma referência, assim? Cara, o Caio, assim, o Caio foi um cara que sempre... O cara deslanchou rapidinho ali na Globo, né? E se destacou. Tecnicamente falando, o Pedrinho sabe muita bola, sabe pra caramba. Eu gosto de Djalminha também. Sim, o Djalminha fala muito bem. Mas, cara, o Pedrinho realmente hoje tá dando um show de bola. E assim, precisa ter mais 6 atletas, mas tem que se preparar para comentar, assim, eu gosto muito dos ex-atletas, assim. Porque, o Veloso comenta muito bem. Isso que eu ia falar. Quando vem esse elogio, não é só do ex-jogador ou do jogador, mas também de alguém que tem visão tática, porque você também foi treinador, né? Então, isso é tem importante. Tem muita groselha, às vezes, que os caras falam no comentário. Não pode ser um comentário raso, né? O cara chutou com a esquerda e não sei o quê. Assim, tem jogador... O time que perdeu tá desorganizado. Tem jogador famoso, organizado, mal organizado. Eu não gosto. Tem jogador aí que eu não gosto, tá tanto tempo em TVs importantes que eu falei, cara, não comenta nada. Não, ele narra o que aconteceu no lance. O comentário dele o Robert pegou pela ponta direita, tocou ali, e aí o Ricardo Oliveira fez o gol. Então, 1-0. Tipo assim, o que aconteceu? Não, o Santos tá jogando porcaria nenhuma, não constrói nada, não disputa a segunda bola, entendeu? Então tem que... O porquê de tudo aquilo. O porquê que... tem cara que tem espaço na mídia, que tem também uma trajetória profissional de alto gabarito, mas que na hora não enxerga nada, não enxerga o jogo. Sim. E tá aí anos e anos. Porque o jogo ele é muito complexo, né? Tem vários ângulos de ver ele. De cima é uma coisa, de dentro é uma coisa, jogando, e de dirigindo. fora é outra. Agora o cara tem que passar uma coisa que ninguém tá enxergando, mas que tá taticamente, para quem sabe, é óbvio, mas ele tem que passar isso de uma maneira assim, bem didática, mas ao mesmo tempo ser contundente. Não ficar muito bonzinho, cheio de nome toque para criticar o treinador, criticar o companheiro de profissão. Tem muito isso. Sim. Eu sou muito ativo no Twitter. No Twitter eu arranco o couro dos caras do Santos. Por quê? Porque, assim, sempre de uma crítica construtiva, uma crítica no atleta ali, não na pessoa. Aí o pessoal confunde o pai, E você pegou uma época que a crítica era pesada. Era pesadíssima. A crítica eliminava a carreira, assim, de uma hora para outra. Como que você enxerga hoje esse novo esporte? Você é daquela ala que vai falar assim, por exemplo, Premier League é o futebol de hoje e o resto é o resto? É tão radical a coisa assim hoje em dia? Não. Bom, assim... se for isso, o futebol brasileiro tá ferrado. Não, o futebol brasileiro... Para ganhar uma Copa do Mundo de novo tá muito atrasado no que tange a questão dos treinadores brasileiros não se aperfeiçoarem. Porque, cara, na minha época, eu lembro que tinha muitos médicos, fisioterapeutas. Cara, a maioria ia viajar, congresso. Você vai pra onde? Eu vou pro Canadá, congresso de medicina. Vai pra onde? Um congresso de fisiologia lá na Holanda. Congresso de onde no Chile. Investia. E os caras se aperfeiçoavam direto. E não é à toa que a fisioterapia no Brasil e recuperação de atleta é a melhor do mundo, uma das melhores do mundo. Vários fisioterapeutas brasileiros são contratados lá para os times lá. E o treinador não. E o treinador brasileiro não. Não se atualizava. E os cursos que tem que fazer, porque o futebol mudou pra caramba. Hoje é mais intensidade, tem que ter trabalho de passe, um domínio demorado, um domínio errado, faz toda a diferença. Tem que ter estratégia, tem que estar ali na posição, tem que ter um porquê porque você está ali na posição. Andreas Pereira perdeu uma Libertadores aí com o Flamengo por conta de um domínio errado. Um treinamento que você vai dar mais intensidade para os jogadores, vai dar mais, consegue saída de bola, consegue um entrosamento com um toque de bola. E isso tudo mudou o treinamento, o futebol mudou. E a maioria, não todos, a maioria, pararam no tempo. Pararam no tempo no sentido assim, cara, tem que se atualizar, vai lá, ver o que está acontecendo lá na Itália, ver o que está acontecendo lá na Alemanha.
Por que a Premier League parou de dar chutão e é só saída de bola, passe, contra-ataque, intensidade, verticalidade, atacar espaço, o que é isso? E o treinador brasileiro parou. E por que parou? Tá aí, o português, cada vez mais vindo portugueses aqui, argentinos, todos os treinadores estrangeiros, que eu acho ótimo, para também dar uma forçada para o profissional brasileiro se aperfeiçoar, se não vai perder mais espaço. E vai ficar perdendo jogos, né? E aí, aquilo que está acontecendo lá fora, está se replicando aqui. Você vê uma intensidade, um Red Bull, meu Deus do céu, os caras atropelam. Não é português, o Flamengo, o Jorge Sampaoli voltou, o Jorge Jesus com aquele time, aquela máquina, mas com um outro tipo de treinamento, intensidade nos treinamentos, leitura tática, o Abel Ferreira. Então, cara, isso aí daqui alguma coisa frente. tem, né? Que é sempre aplicável, né? Mas aí, e a própria CBF buscando um treinador estrangeiro, quer dizer que ela já... O torcedor mudou muito? Porque assim, hoje tem pesquisas que apontam que dos mais novos, você já não tem mais aquela hegemonia de gente apaixonada por futebol que tem um clube. Não. Você já tem lá uma parcela de 4 em cada 10 que não gosta de futebol. A concorrência do futebol europeu é muito grande, né, cara? Real Madrid, Barcelona, naquela época de Messi e Cristiano Ronaldo. Da criança já ser torcedor do Real, aplicativo, televisão toda hora, Barcelona, Real Madrid, Sevilha, Barcelona. Naquela época ali já começou o negócio... O que está acontecendo? Camisa do Barcelona, o moleque com camisa do Messi, camisa do Cristiano Ronaldo. E isso aí vai chamando, a criança vai crescendo, vai, pô, isso aqui é um esporte diferente do que meu pai manda. Pô, fui no Morenão ver um futebol, isso aqui também é futebol que eu tô vendo. Então, assim, criança não vai querer mais saber de... Com todo respeito, né? E para igualar só a estrutura, né? Pô, tipo assim, mano, futebol da gramado, os jogadores, a bola, o tipo de jogo jogado... Aí vai atraindo a criança, né? Eu, na nossa época, via o campeonato italiano domingo de manhã, o Luciano do Vale e o Silvio Luiz, a gente via o Napoli lá do Careca, o Maradona, o Ancelotti, né? Milan, né? Dos holandeses ali, Rijkaard, Gullit, Van Basten. Aí você viu o Internacional de Milão, que Mateus, os alemães, 3 alemães ali, Bremen, Mateus, Klinsmann. Sim. E ficava vidrado, e aí você, caramba, tal... E era só também. Mas hoje não. Hoje você vê um campeonato alemão, você vê um Bayern de Munique contra o Borussia, um jogaço, parem as máquinas. Manchester City, Manchester United. Molecado, meu filho de 9 anos, cara. Falando de Mbappé, falando de Raya, de Van De Bruyne, de Haaland. Meu filho! Eu tive que comprar uma 30 do Messi PSG e mandar pra ele. E a própria TV aberta, o que ela faz? Ela não joga o melhor jogo no domingo à tarde. Ela joga pro Premier o melhor jogo. Não joga. E outra, aí... Na casa, todo mundo tem um aplicativo que vai passar um campeonato europeu. Tu vai lá no ESPN, tu vai, caramba, Manchester City United. Aí a moleque fica lá trava. Vai ter o jogo do Cuiabá com o Santos. Que Cuiabá Santos? Quero ver a nata lá do futebol mundial. Então isso aí é uma concorrência sim, até desleal, mas, cara, é culpa nossa, culpa do que parou assim. Fora os gramados que você bem disse, né? Sim, os gramados conta muito, né? Se não tiver um tapete, cara, até um jogo ruim fica bom, né? Um passe e tal, gramadinho verdinho, a bola rola. Cara, tem que melhorar muita coisa. Bom, passar por tudo isso que você passou, tem aquela máxima, né? Vamos supor, se você viveu o auge um dia na vida, você não passar por isso depois, vai te impedir de ser feliz. Bom, então tem isso, o Saramago fala isso em livro e tudo mais. Você é um cara que está constantemente feliz, de bem com a vida, vive cada fase da tua história bem, né? E tem orgulho do que você foi e do que você passou. Sim. Embora tá lá atrás, não tá aqui, né? Apenas na lembrança. A tua formação religiosa, a tua ideia de vida conta muito nisso. Conta. Né? Como que você passou por esse processo de conversão? Como que foi isso? Com certeza, né? Eu fui criado na igreja evangélica. Na Igreja Batista, graças a Deus. Você também foi um símbolo disso, né? Tanto como atleta como depois, né? Sim. Eu lembro na época que a gente, já quando eu fui pro Guarani... Tinha muito preconceito com atleta de Cristo. Caramba, meu Deus do céu, porque também tinha uns que usavam faixa lá tal, e aí ia pra balada e tudo, cara. Como é assim? Pode, não pode? O que é isso, cara? Né? Faz o gol e... Eu não, é ele. Aí... Acabou o jogo, vestiário balada, quebra a noite, não, chega atrasado, não se empenha e tal, mas aí na hora do gol, eu não, é ele. Mas assim, o exemplo se dá também pelo comportamento, não pelo que você fala, né? E a gente tentava sempre ter
uma conduta, e eu sempre recebi isso, né? Você é uma referência, tem muita criança tá te imitando, tá te admirando, não seja um péssimo exemplo, seja um bom exemplo. A gente carece de muito exemplo, bons. Eu tentei ser, né, cara? E principalmente nessa parte da religião, que eu fui criado na igreja evangélica, que me ajudou bastante, mas assim, contato com Deus assim, foi durante dessa minha trajetória, principalmente no esporte, no futebol, e conhecendo a Deus, e através da fase boa, da fase ruim, da dor, da alegria. Então a gente vai tendo contato. Na parte pentecostal também me ajudou bastante, né? Esse aprofundar, né? Esse fogo do Espírito que está queimando na gente e faz com que a gente tenha essa gana de viver, essa alegria. Isso me ajudou bastante, né? E, cara, na época você bem disse, né? Que eu realmente tinha muito preconceito, cara, pra caramba. Eu ia com meus irmãos pra igreja nos anos 70 ali, final dos anos 70, por anos 80, a Bíblia desse tamanho, os Bíblia lá, tal, era a nossa única família do bairro indo pra igreja. O crente, né? O crente e tal. Mas, cara, assim, independente disso, cada um de nós existe, eu digo assim, que o ser humano é um ser tripartido, né? Corpo, alma e espírito. E o espírito você tem que... É onde você interage com Deus. Se você ativar o teu espírito, é onde Deus vai poder trazer aquilo que tu precisa, e isso no espírito transborda para o corpo e para a alma, para a sua mente, né? Então, através do Espírito Santo, através da questão do teu envolvimento com Jesus Cristo, deixando Ele agir na sua vida, isso vai reverberar para a tua alma, para o teu corpo, doenças psicossomáticas vão embora, as doenças mentais que hoje assolam muito, né, cara? E eu tive depressão também na época, e isso é um ataque que, através por conta de lesão, né? Lesão, mas outras coisas também, né, cara? E essa coisa de você desenvolver teu espírito, deixar Deus tocar no teu espírito, você ter esse contato sobrenatural, isso vai te fortalecer nas horas ruins e vai te deixando uma âncora nas horas boas para tu não achar que é o cara. Então, esse equilíbrio é importante pra caramba. E lógico, né? Você entende o sentido da vida, você entende o teu propósito, você consegue vislumbrar a eternidade, você consegue dar valor no que realmente é eterno, não o que é passageiro. Perceber os outros, perceber o próximo, olhar que, cara, existe alguém aqui do meu lado que pode estar passando mal, tal. Não é simplesmente dar um bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Tá, valeu, tchau. E aí, como é que você tá? Como é que está a tua vida? Conta, abre. Então, assim, a gente é um instrumento de Deus para que Ele possa se mostrar para os outros. Então, primeiro Ele vai enchendo o poço aqui dentro, e aí a gente vai transbordando e vai tocando as pessoas através dessa crença. Hoje o comunicador é um pouco isso, né? É de poder transbordar aquilo que você também busca para a tua vida. Isso. E poder levar essa mensagem. Ou seja, você não é só um reprodutor de notícia, de informação. Não. Eu sou... Você é um cara que você leva uma mensagem para as pessoas. Com certeza. E assim, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente sempre tem um porquê das coisas. Então, se a pessoa não consegue enxergar Deus indo para a igreja, não quero ir para a igreja, lendo a Bíblia, mas olhando para alguém e falando, cara, esse cara tem alguma coisa diferente, o que você tem? O que acontece? Você está elétrico, 220 e tal, você está sempre rindo, não tem tempo ruim. Cara, tem tempo ruim, mas nada do tempo ruim, tem alguém no meu barco que me ajuda, me acalma a tempestade da minha mente, acalma a tempestade do meu coração, e pode acalmar a tempestade do seu coração também, ele está disponível. Então, a pessoa começa a entender que existe um Deus real, verdadeiro, que quer ter comunhão no espírito da pessoa, e aí a pessoa enxergar o propósito da vida. Obrigado. Parabéns, irmão. Tamo junto. Parabéns por tudo, pela resiliência e por ser um exemplo, viu? E acompanha nosso trabalho no www.esporteaja.com.br. Tem muita coisa no YouTube do jornal, tem os cortes, as entrevistas completas e também nas redes sociais do Esporte Ágil. Até a próxima.